Peraí, esse é o final, um dos piores finais nos últimos anos também. Toma aquela lançada lá, espadada no peito, sei lá. Então... Olá, muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar de novelas e uma série também de séries e novelas mexicanas que tem o pior final dos últimos tempos, aí nos últimos anos, em que a Televisa produziu. E nesse vídeo eu já quero que você já deixe o seu comentário ao longo do vídeo para você relembrar aí qual final totalmente sem graça faltou aqui nesse vídeo. E eu já quero começar com a novela mexicana Marea de Pasión. Marea de Pasión é uma novela muito boa, uma novela aí com mais ou menos, se eu não me engano, 60 capítulos. É uma novela assim boa de se assistir. Tem o vilão lá, o Zaid, aquele vilão ali que apronta a trama toda. E você, quando chega no final, você pensa que vai ser aquele belo de um castigo que o Zaid merece, mas não. Ele tem uns castigozinhos ali, toma um tiro na perna e acaba conseguindo fugir da cadeia com a ajuda da Helena lá. Mas aí quando a gente pensa que ele, caramba, o Zaid vai fugir mesmo, vai conseguir fugir, aí é aquela tal cena. Gente, quando eu assisti o final do Zaid, eu falei, gente, peraí, esse é o final do Zaid? Aprontou a trama toda e teve um final totalmente sem graça. A produtora dessa novela poderia, incrementar alguma coisa, ele perdeu uma perna, um braço, mas perder alguma coisa ou ficar preso, tomar umas pancadas lá dos presos na prisão, mas não. Quando ele descobre que vai ser pai, e quando o Marcelo tenta convencer ele de abaixar a arma, de se entregar para a polícia, que ele tá fugindo, em alto mar, e o Marcelo fala pra ele, que ele acabou engravidando a Luísa, que eu achei uma outra coisa nada a ver na história. E aí, o que acontece? Quando ele descobre que vai ser pai, ele meio que pede pra ele cuidar do filho dele ali, e fala que, ojalá que ele nunca soubera que ele seria, no caso, o bebezinho saiba que ele foi pai dele, que ele seja uma coisa assim. E ele vai lá e pum! E cai em alto mar. Esse é o final do Zaid, um vilão daqueles, a trama toda, que tem um final aí, na minha humilde opinião de noveleira, é o pior final nos últimos anos. E a série mexicana do ViX, O Galo de Ouro, outro final, o final patifaria pura, gente. Sinceramente, eu assisti o Galo de Ouro. Eu não gosto muito de séries, novelas muito de épocas, mas por ter Joserol no elenco, Lucero, eu me esforcei para assistir. Trouxe um vídeo aqui no canal, para você que não conhece essa série, tem um vídeo aqui no canal Muchacha Brasileira, para você conferir aí o que é, do que se trata o primeiro capítulo. Primeiro capítulo não, os 10 capítulos do episódio da primeira temporada. E assisti, então eu fui gostando um pouco ali da história, um personagem diferente do Joserol. Mas aí quando eu fui assistir a segunda temporada, gente, que decepção, que final, o pior final dos últimos anos que eu assisti numa série, Porque assim, gente, aquele sem vergonha lá quando o Lorenzo descobre aonde, o Dionísio tá morando, descobre lá várias coisas, porque é uma série uma história meio peculiar, porque assim, a camponeira, que é o personagem da atriz Lucero, ela tem ali um dom, meio que um talento para cantar, então vive com ela, tem sorte na vida, tem sorte. Então o Dionísio, por se apaixonar por ela e ela se apaixona por ele, então eles vivem ali aquele amor, vivem juntos, a segunda temporada, fugindo daquele louco do Lorenzo, porque o Lorenzo sabe que ela é uma mina de ouro, porque ficar do lado dela a pessoa tem sorte, pode ganhar muito dinheiro nos jogos e outras coisas. Então, quando esse malvado do Lorenzo descobre onde ela tá vivendo, porque ela casou, tem uma vida lá com o Dionísio, teve uma filha, a filha já é grande, e aí o Lorenzo chega nessa casa, eu vou ser bem direto, ele chega lá e mata ela, e mata o Dionísio, gente, ele faz uma chacina naquele local, e por pouco quase que a filha não morre também. Então, na minha humilde opinião, é um final totalmente
nada a ver. Poderiam fazer um final que o Dionísio se vinga dele, né? O Dionísio que deveria eliminar ele, não ele eliminar a Camponeira e eliminar o Dionísio. Agora deixa aqui nos comentários se você conhece a versão original de O Galo de Ouro e se é assim que termina, né? Bom, mesmo se for assim, né? Se é uma adaptação, não custa nada fazer uma modernização no final, né? Outra novela mexicana com um final aí de vilão totalmente um dos piores finais também nos últimos anos é a novela mexicana O Anjo de Aurora. Essa novela aí começou como Quem Não Quer Nada, uma novela assim mediana, uma novela boa, mediana, mas aí tem aquela vilãzona da história que é a Jezabel. Gente, eu adoro essa atriz, Marisol Del amo essa atriz, e ela como vilã então é maravilhosa, mas o final dela em O Anjo de Aurora foi totalmente patético. Na minha humilde opinião, foi um dos piores finais nos últimos anos também, porque assim, a Jezabel, vou bem pro final da cena final mesmo, quando ela chega ali para poder se vingar da irmã, se vingar do sobrinho e do cunhado, e ela quer que o Damião vá embora com ela já toda torta ali, mas assim, é um personagem nada a ver, porque aí chega o outro vilão lá e acaba tentando eliminar o Angel, né, porque a Jezabel ficou enganando ele, né, falando que o Angel era filho dele, mas no final das contas o Angel não era filho dele, então ele chega ali para poder se vingar de todo mundo, e ele vai para poder dar uma lançada no Angel. Então, quando ele atinge o Angel, o Damião acaba salvando o primo, né? E toma aquela lançada lá, espadada no peito, sei lá. Então, a Jezabel fica caída ali no chão, tentando chamar o filho. É uma cena, assim, totalmente nada a ver, gente. Poderia ser um tiroteio ou um sequestro, mas aquela cena ali foi puro teatro amador, puro teatro sem graça. Pra mim foi um dos piores finais aí de uma novela mexicana. Comenta aqui se você assistiu esse trecho aí. E assim, na minha humilde opinião, o Damião não merecia nem ter morrido, né? Porque eu, muchacha brasileira, sou a favor dos vilões que se arrependem no final. Se arrependeu no final, pra mim merece estar vivo. Então o Damião merecia estar vivo. Foi um final assim, pra mim, patético. E por último eu deixei ela, destemível, a vilãzona que chegou com tudo e terminou com tudo ruim. Gente, a Débora de Me Atrevo a Amar-te. Pra quem não sabe, Me Atrevo a Amar-te terminou no último dia 22 de junho pelo Les Estrelas, num domingo, sendo uma novela exitosa, uma novela de sucesso maravilhosa, a audiência lá no pico. Salvador Merria mandou bem nessa novela também, mas na minha humilde opinião de noveleira, foi um dos piores finais nos últimos anos também, porque assim, gente, por que eliminaram a Débora? A Débora é uma personagem, tudo bem, vilã, aprontou bastante na trama, mas é uma vilã que assim, no último momento que ela consegue se arrepender, ela é morta pelo aquele patati patatá do Alito. Gente, eu achei um final muito nada a ver. Ela sofre o início da novela, aquela injustiça ali daquele sogro maléfico dela, né? Ela perde o filho, acha que o filho morreu, fica com aquela dor, né? Durante anos que perdeu um filho, que foi escorraçada pelo próprio marido, né? É meio que é marido, né? Que ela tava com ele, né? Era casada, né? Com Valente ou Vicente? Valente. Ela não estava ali casada com o Valente, mas ela amava ele, né? E o Valente também, né? Não veio ter casado com ela. Mas, enfim, ela sofre aquela perda toda, sofre a perda da irmã, aí tem que cuidar dos sobrinhos, é escorraçada da fazenda, e o Valente acredita no pai que ela enganou ele, mas tudo mentira. Então ela volta toda poderosa, ela volta como uma ave fênix para se vingar, né, do Valente, de todo mundo, mas assim, não merecia. Eu acho que não merecia. Eu achei que ao longo da trama de Me Atrevo a Amar-te, o Valente ia acabar deixando a esposa para viver o amor que eles não conseguiram viver no passado, na juventude, com a Débora. Mas não, ele acabou se apaixonando pela esposa mesmo, né? Vivendo um amor ali com a esposa. E tinha hora que você achava que o Valente amava a Débora, uma coisa meio confusa. Mas aí, quando finalmente ela fica, aí já passa a ser a novela acaba ficando naquela, porque querendo ou não ela foi a protagonista da história também,
Mas assim, acaba que todo mundo fica torcendo ali pro filho perdoar ela, né? Que o filho acaba não perdoando, que é muitas maldades que ela faz. E até o próprio sobrinho, o Alejandro, também não quer perdoar ela. Mas aí no finalzinho, gente, do último capítulo, quando o filho decide, né, incluir ela na vida dele, aí ele vai salvar, porque assim, o Alito acaba sequestrando o Gabino, filho da Débora, e quando ela vai ali com o Valente pra salvar o filho, gente, aí ela tira nele, aí pensa que o Alito tá morto, mas o Alito acaba se levantando só pra dar um tiro nela e ela morrer. Mas aí ela morre feliz porque o filho chamou ela de mãe. Mas eu não gostei do final, eu achava que a Débora merecia um final digno de uma vilã que se arrependeu e merecia ficar viva. Mas comenta aqui, noveleiro, eu acho que eu falei demais, mas pra mim, esses aí são os finais, os piores finais nos últimos anos da Televisa, né? Eu acho, na minha humilde opinião de noveleiro. É claro que tem outros finais horríveis por aí, mas comenta aqui o que você achou desse vídeo de hoje. Se você é novo, seja bem-vindo aqui no canal Muchacha Brasileira. Você que já é de casa, muito obrigado por estar sempre acompanhando, deixando sugestão de vídeo, deixando seu comentário, suas opiniões aqui no canal Muchacha Brasileira. E até o próximo vídeo!